Bem-vindos a mais um KKCast, esse podcast que traz para vocês as visões, as informações e as opiniões do mercado imobiliário de Natal, do Rio Grande do Norte e do Brasil. E hoje nós vamos falar aqui sobre o plano diretor e os impactos que ele está trazendo na arquitetura moderna e na arquitetura da nossa cidade. E para falar sobre isso, nós estamos aqui com dois amigos queridos, grandes arquitetos, Alexandre Abreu e Luciano Barros, donos do escritório de arquitetura Abreu e Barros, que tem mais de 20 anos de mercado. E aí são projetos icônicos, são projetos que mudaram a cara da nossa cidade. Então sejam muito bem-vindos. Alexandre, seja muito bem-vindo. Obrigado, Cacá. Obrigado pelo convite aí. Vamos conversar. E aí, Luciano? Muito obrigado, Cacá. Uma satisfação enorme estar aqui, viu? Vamos ver o que a gente vai trocar de ideia aí e apresentar ao pessoal o que tem de novo aí para o mercado. Então, vocês já me conhecem, eu sou o Cacá Borges e para iniciar esse bate-papo, eu queria trazer um pouco aí do que é que a gente tem hoje no nosso plano diretor. Nós tínhamos um plano diretor que ficou e atrasou nessa cidade por muito tempo, quase 17 anos aí de atraso, e travou e paralisou a nossa cidade. Então, esse novo plano diretor traz aí mudanças significativas. E aí, para você, Alexandre, uma primeira pergunta. Na sua visão, quais são as duas principais mudanças que o novo plano diretor apresenta em suas novas prescrições e devem influenciar diretamente na construção de prédios de alto padrão? O plano diretor mudou muita coisa, né? Mas, assim, eu acho que a principal mudança é que a cidade ficou esperando muito tempo o plano acontecer. Então, ficou todo mundo esperando. Vou esperar pelo plano diretor, e essa parou. Né? Quando saiu o plano diretor, de fato, aí essa começou a movimentar de novo, né? Então, você tem, assim, a maior mudança, acho que foi o potencial, né? Que você pode chegar na cidade agora até 5, que antes não era 3,5. Né? Você pode explicar um pouquinho aí o que é esse potencial, essa mudança de 5? Seria o seguinte, que você tem um terreno que tem 1.000 metros, antes, o básico é você pode fazer uma vez e 0,8, uma vez 0,2, né, no caso, a área construída. Né?Esse básico passou para 1. Diminuiu, então. Diminuiu, o básico. Certo. Mas antes você podia chegar até 3,5, então você podia construir até 3.500 metros no melhor bairro. Certo, nas áreas mais adensáveis. Né? Agora esse número foi para 5. Então, a gente passou de 3,5 para 5. Então, isso vai dar um volume de área construída maior. Né? Isso em alguns bairros. Ainda tem bairro que tem 3, ainda tem bairro que tem 3,5, tem 2,5. A gente está falando do máximo. Né? Certo. Essa foi a principal mudança. Né? E o gabarito? O gabarito, a segunda, né, mudança, que seria que você tinha um gabarito que era menor e agora você pode chegar a 130 metros, né, de altura. Né? Apesar de ter uma limitação que o bombeiro, depois disso, o bombeiro botou que a partir de 80 metros você tem que ter a segunda escada. Escada então, uma escada, né? Então, escada. Basicamente, isso aí também deu uma atrapalhadazinha, porque o custo fica muito alto para você fazer um prédio. E não há tanta necessidade, né? Na prática você percebe isso. Você imagina se você faz um apartamento 2 por andar, 1 por andar. Uhum. Você sai do apartamento e é 2 escadas para você descer. Para quê? Já estão tentando colocar aí um terceiro elevador no lugar dessa escada e parece que vai passar, né? É um custo que vai onerando cada vez mais o metro quadrado e dificulta para o comprador, né? Mas no alto padrão a gente vai... Então podemos esperar prédios, pelo que você está dizendo, né? Prédios com mais volume, ou seja, a gente consegue construir mais nos terrenos que estão aí, e prédios maiores, que podem chegar até 46 pavimentos, podem chegar, né? Como você está dizendo, o custo talvez inviabilize em algumas regiões, né? Eu acho que vai ficar em torno de 28 andares, né? Que é a escada de 80 metros. E, Luciano, eu quero falar também aqui, a gente tem duas vertentes que a gente vai conversar muito sobre isso. Então, é a vertente do alto padrão, que vocês são muito top nisso, e a vertente também do mercado turístico e a imobiliário também, o mercado turístico e imobiliário da nossa cidade, que vocês, por exemplo, eu estou lá no Dunas de Cotovelo, que é uma criação de vocês, né? O Porto Brasil, que tem quase 30 anos já, Adão. Vai fazer 30 anos agora.
30 anos, que também é de vocês. Agora, recentemente, vocês lançaram um projeto belíssimo ali na praia de Búzios, na Enseada de Búzios, lindíssimo. Foram 2 que a gente lançou lá e comercializados praticamente 100%. Então, nessa mesma visão, no plano diretor novo, o que é que traz de novo para a cidade de Natal? Sabendo, inclusive, que na cidade de Natal, as praias que nós temos são Ponta Negra, a Via Costeira, a praia de Areia Preta, juntando ali com a Ponta do Morcego, a Praia dos Artistas, a Praia do Meio e Forte, e, por fim, a Ridinha. Ou seja, Natal tem uma orla muito pequena, não é isso? Isso. A geografia de Natal é muito peculiar. Você, às vezes, fica comparando Natal a João Pessoa, a Recife, a Fortaleza, e você percebe claramente que os bairros não chegam até a orla. Por uma questão topográfica, né? Você primeiro tem o Parque das Dunas, que vamos dizer assim, que corta, né, segmenta o litoral com a parte urbana da cidade, e a questão topográfica também. Você tem a parte alta da cidade numa cota 30, o mar está na cota 0. Né? Então você também tem esse desnível, que aí durante muito tempo se pensou em um modelo de desenvolvimento para preservar a paisagem da praia, para preservar de tal forma tal trecho da cidade. E isso fez com... O que acontece? Toda a legislação, Cacá, ela tem uma consequência. E a gente só pode avaliar isso ao longo dos anos. E a gente percebeu que aquele modelo não foi satisfatório para Natal. Né? Então, o que acontece? O controle de gabarito muito rigoroso. Quando eu digo muito rigoroso, a gente está falando de 7,5 metros, que é 2, 3 pavimentos. Na orla, você perde o interesse das pessoas fazerem coisas lá e de maneira que aí perde a atração comercial e a área fica o quê? Degradada. Não tem esse uso, não tem essa diferença, a cidade não vai até ela, então a gente começou a perceber que tem que mexer nisso, né? O plano diretor mexeu e foi uma mexida bem cirúrgica, pontual, mas bem pontual na Praia dos Artistas, na Praia do Forte ali, para melhorar um pouco, para também você não ter uma concorrência entre os prédios que estão na beira-mar com os prédios que estão, por exemplo, na Getúlio Vargas, Pinto Martins. Você tem que ter uma certa coerência urbanística nisso. Ali são prédios de alto padrão. Né? Natal ele tem um que a gente chama de cinturão verde, né? Que é o Parque das Dunas, que realmente é uma coisa muito diferenciada. Né? E você, do outro lado você tem o limite do rio, então a cidade afunila. Né? Então você tem a parte de Tirol, Petrópolis, o plano Palumbo e Polidrelli, que a gente chama, né? Que ali estão concentrados desde o início de 1920, 1930. Então as casas que eram das pessoas que tinham mais poder aquisitivo, que estão se transformando em grandes prédios, né? Estão sendo substituídos. Isso é uma coisa que acontece em todas as cidades. O que ocorre é que o que é que está trazendo de novo nesse plano diretor? O que é que veio, além da concentração do potencial construtivo maior, é a possibilidade, e a gente está vendo que a cidade tem que ter um uso mais diversificado. Por exemplo, você pode ter um prédio residencial misto com um comercial, com uma parte de serviço, com um prédio de estacionamento que vai servir para toda aquela região. Então, o plano diretor trouxe alguns instrumentos que não estão regulamentados, mas vão ser regulamentados nesses próximos tempos, né? Nesses próximos 1 ou 2 anos aí, para justamente deixar bastante claro e incentivar as pessoas a usarem esses instrumentos a favor da cidade. Né? Toda a parte também cênica, né? Você tem aí essa parte de você poder colocar uma fachada ativa e você está conversando com a pessoa que está passando na rua, não ficar aqueles muros e tal, né? Ficar uma coisa bem bacana. Eu acho que a gente tem muita coisa para construir. Vocês são arquitetos, devem estar aí com a cabeça assim, ó. Você vê assim no Rio de Janeiro, você pega Leblon e Ipanema ali, você não vê muro. Tudo fachada ativa, tudo. Você tem um contato, você vê a grade, você vê a recepção. Então, aqui, a maioria dos prédios tem muro, né? Pouquíssimo metro prédio. A gente fez ali um edifício na Afonso Pena, que ele se destaca, porque não tem muro nenhum, que é o Jardins do Alto. Jardim do Alto. Não tem muro nenhum. Vendi bem ali, viu? Ali é um uso vendi misto, bem, uso ativa. misto, muito bacana. Uma visão, aquilo ali quantos anos? Há 8 anos atrás. Foi aquilo 10 anos. 10 anos por aí. E aquele prédio ali é assim, você desocupou um apartamento, tem uma fila. 10 para entrar, verdade. Né? Porque é bem... Aproveitando essa parte dessas novas prescrições que estão sendo colocadas e algumas que já foram colocadas, saber de vocês o seguinte: como é que, para Alexandre aqui a pergunta, como é que você está vendo
Dois pontos importantes que tem, porque Natal, 100% do nosso solo já está tomado, né? A gente olha a cidade inteira, já tem casas em todos os lugares, e aí nós temos duas ferramentas, uma delas é a OC, a Operação Urbana Consorciada, que já estava no plano anterior e que foi agora regulamentada e melhorada, e nós temos as PPPs, inclusive participei de uma reunião a semana passada na Câmara, dos vereadores para a gente tentar regulamentar essas PPPs aí, as parcerias público-privadas. O que é que você me diz, Alexandre, sobre isso? Como é que a gente vai conseguir reordenar e reurbanizar áreas que já estão colocadas aí, já estão ocupadas, vamos dizer assim? Isso vai depender muito assim do mercado também, né? Porque o mercado é quem vai sugerir isso aí, né? Mas seria uma coisa fantástica ali, por exemplo, no centro da cidade, que você vê as lojas estão fechando, as grandes lojas estão fechando no centro da cidade. Você fazer uma operação dessa ali no centro da cidade para, por exemplo, você tem a Rio Branco ali, que você tem toda a infraestrutura ali. E hoje tem um movimento pequeno, né? Pouca moradia. Então, por exemplo, se a gente pegasse aquela avenida ali, tirasse 2 metros de cada lado da avenida, colocasse um jardim, né? Incentivar a prefeitura pode chegar e dizer assim que ali vai ter um potencial melhor para que se fizer uso misto. Então, você levar as pessoas para morarem ali, você tem transporte, você tem saneamento, tem água, tem benefícios tributários também, sabe? Né? Então, esses artifícios estão aí para fazer isso, para transformar o que tá com pequenos problemas, né? Você vê ali ao redor da Praça Pedro Velho, você vai surgir vários edifícios ali agora. Então você pode ter uma operação dessa, uma prefeitura, uma Operação Urbana Consorciada, que é muito para mudar. Já está sendo reformada a praça, né? Vai ficar uma reforma bem ampla que está sendo feita. Mas você pode mudar o viário, você pode mudar isso aí, fazer com que a cidade volte para aquela região, né? Porque ali já foi nos tempos, no início do século passado, ali era o melhor canto da cidade, né? Você tinha os casarões ali, que tinha os sobrados que foram feitos em estilo inglês, ali ao longo da praça. Então você pode voltar a população para isso aí com essas operações, né? Que bom, a gente pode esperar que em certos locais da cidade onde já estão ultrapassados os usos, né? Porque os usos, né? Que na verdade esses dois que a gente está falando, Ribeira e Cidade, eram usos muito comerciais, né? E a gente pode revitalizar isso, deixando o uso comercial e trazendo também o residencial, que tem que estar junto, tem que né? estar junto. Luciano, nessa visão aí agora, né, nesse novo consumidor, nós temos um consumidor aí ávido aqui em Natal, né? Porque nós paramos no tempo, estamos atrás de João Pessoa, de Fortaleza, de Recife, anos-luz, na verdade. Esse novo consumidor está esperando aí o que é que vem de lançamento. E aí, na cabeça de vocês, arquitetos, como vai ser esse novo apartamento? Lógico, do alto padrão, o que é que ele vai trazer? Vão ser apartamentos mais reduzidos e nós vamos aumentar aí essas áreas que são áreas de lazer e áreas de convivência dentro dos prédios para que a pessoa use bem a sua área íntima, a sua área interna, a sua área privativa, mas que tenha também opções de dentro do prédio ter uma super academia. Como é que vocês estão construindo esses novos produtos que vão sair aí? Perfeito. Cacá, é o seguinte, o mercado, após a pandemia, a gente observou ao longo da pandemia que as pessoas valorizaram muito o uso da sua casa por uma questão de necessidade mesmo, as pessoas não podiam sair de casa, né? Então a gente percebeu claramente que o apartamento ele deveria ter outras utilidades, além da sua moradia, mas outras versatilidades como um escritório, como um espaço gourmet melhor, uma varanda que pode ser mais aberta, né, uma cozinha mais integrada. Não é? Com relação a tamanho, você imagine que nos anos 80 tinha muito apartamento Natal com 300 metros quadrados, com 4 suítes. Isso sumiu do mercado ao longo do tempo. Aqui e acolá aparecem lançamentos, mas são muito pontuais, são muito direcionados para um terreno específico. Não acredito que esse tipo de produto volte a configurar no mercado. Mas assim, apartamentos pequenos e compactos também. Você hoje tem apartamentos de 100 metros com 3 suítes, né? 110 metros com 3 suítes, uma vaga, 2 vagas. Antigamente você tinha muitas vagas, talvez a demanda já não é tão grande quanto tinha, né? E com relação às áreas comuns, veja só, Natal já tinha uma oferta, por exemplo, de condomínios clube.
Condomínios clubes com muitas unidades e, por isso mesmo, ele também teria uma oferta gigantesca de serviços. O que a gente vê hoje, principalmente nas áreas centrais, são condomínios menores, mas que têm uma quantidade enorme de serviços, menores também proporcionalmente, mas com todo o equipamento de um condomínio clube. Né? Então tem muita versatilidade, tem muita facilidade para o usuário. O prédio bem localizado também ele é um facilitador, sabe, Cacá? Por exemplo, você morar perto de uma boa academia é bom. Você pode ter no seu prédio uma boa academia, mas você pode estar morando perto de uma academia prime. Isso é bacana, né? Valoriza o prédio, você tem a convivência com o entorno é muito importante. Então, como a gente falou, a questão do muro. Tira o muro, aparece o jardim, aparece um serviço, a portaria fica mais à vista, o prédio parece ser mais seguro, porque, por incrível que pareça, o muro, além de ser ruim urbanisticamente, porque ele enfeia a cidade, ele meio que promove uma insegurança para o entorno e para quem está dentro do prédio, porque você não vê quem está passando na calçada e tal, essa tipo de coisa, né? A pessoa pulou o muro, está dentro, ninguém está vendo que está dentro, né? E quanto ao apartamento também, eu acho que uma coisa que também mudou, está mudando bastante, é que você está começando a ter uma integração maior entre as áreas. Né? Antes você tinha um apartamento, com uma sala, a cozinha ali, um escritório, né? A varanda ali, né? Hoje em dia é tudo junto. Assim, a concepção que a gente está bolando agora, que está ofertando, é tudo integrado. Então você está na cozinha, está na sala ao mesmo tempo, porque com a pandemia muita gente começou a cozinhar em casa, a família se reunir para fazer o almoço, o jantar, uma coisa assim, ou receber, tudo integrado. Né? Como todo mundo se isolou, todo mundo tem que se virar sozinho, então todo mundo voltou a participar disso aí. Então a integração está muito forte hoje em dia disso aí, de sala, cozinha, varanda, tudo uma coisa só. Então, os paisagismos, né? Então podemos esperar aí novos projetos aí de Abreu e Barros com apartamentos mais compactos, cada vez mais compactos, mas com uma infraestrutura maior, inclusive, do que aí, com wine bar, né, que são coisas importantes hoje, pet zone, rooftop, áreas de piscina coberta e descoberta, com piscinas aquecidas. Isso é um grande desafio, eu tenho certeza que vocês estão passando, porque isso encarece muito o preço do imóvel, porque a gente diminui a área de venda e aumenta o custo da obra, né? Diminui não só da obra como do operacional. Do projeto inteiro e do operacional. E é aí a minha pergunta agora, a automação veio para ficar, e aí eu quero que você me responda isso, Luciano, e depois eu já de cara pergunto a Alexandre o seguinte: interior e beira de praia, vocês têm muitos projetos para lá, como é que vai funcionar? É do mesmo jeito de Natal ou são projetos diferentes? Vamos lá. Automação. A automação ela já vinha acontecendo em vários produtos que a gente tinha ofertado no mercado. Ela pode ser individual, dentro da sua unidade, que aí cada um personaliza do jeito que quer, seja um controle integrado de todo o sistema de iluminação, de ar-condicionado, de câmeras, de controle de ar-condicionado, tudo pode ser feito automação, mas também os condomínios são automatizados. Né? Hoje em dia, um síndico profissional, ele sabe tudo que está acontecendo dentro de um prédio, basta que seja projetado para isso. Né? E algumas consultoras já estão se preparando para isso. Para quê? Para que o camarada, por exemplo, ele detectou que tem um vazamento em tal canto, ou vamos dizer assim, um painel do síndico já aparece. Então, a tal lâmpada de tal setor está queimada, ele já fica sabendo. Então, isso melhora a eficiência. E reduz o custo, né? Que o condomínio é um ponto. Quando a gente vai vender um imóvel, o condomínio, IPTU condomínio, são pontos assim, são fundamentais e né? Que levam ele aí ou não para aquele condomínio. E antigamente, você falar em automação, você tem que contratar um profissional assim, alto gabarito para vir. Hoje em dia, os novos produtos. Os Alexa da vida aí. Você tem uma automação, é uma coisa normal, dia a dia. Já faz parte do dia a dia, né? Claro que assim, tem umas coisas mais sofisticadas. Tem automações e automações. Você vai fazer um projeto, um apartamento novo, você não vai pega um Alexa, botar aqui e acabou. Não, você contrata um profissional da área que vai fazer uma coisa mais integrada. Hoje em dia você, por exemplo, você tem um apartamento que você vai sair de casa, você dá boa noite, basta dizer boa noite, fecha a janela, fecha a cortina, apaga a luz. Você não precisa fazer nada. Tudo, absolutamente tudo. Então, então, quando surgiu a automação, assim, há uns 20 anos atrás,
Era uma coisa assim meio E muito top. caro também. Eu vou, a automação é para encher minha banheira. Assim, não tem umas Era uma coisa sem utilidade, era né? uma coisa assim muito... Né? Mas hoje em dia a automação está dentro da casa da gente. Já é uma coisa... Né? Agora com a tecnologia nova da internet, você vai ter a internet das coisas também. Aí você vai dar um boom aí também fantástico, né? Sobre o interior e a beira de praia. praia. Quando a gente era criança, que a gente ia pra praia, né? A casa da praia da gente era aquela casa assim, esse fogão, comprei um fogão novo pra casa, o outro vai pra praia, né? O sofá novo o outro vai pra praia, né? Então, mas hoje em dia é o seguinte, tem muita casa da praia que é muito mais sofisticada que a própria casa da cidade, né, pessoal, né? Então, isso fez surgir novos produtos, né? Novos conceitos na praia, né? Então, hoje em dia, esse como você estava falando aí que a gente fez em Búzios, um projeto que podia estar aqui no centro da cidade de Natal, que não teria mudança nenhuma, porque é super sofisticado. Né? A gente fez um de casas também, ficou muito sofisticada a praia. Interior, tem algum projeto para o interior, Luciano? Não, o escritório da gente, praticamente a gente atua aqui no litoral e na capital. Interior, que eu digo que hoje a gente tem aí... na serra, né? Serras, Sim, né? Serra. A gente tem aí Serra de São Bento, estourando. Está aqui a 120 quilômetros. É uma coisa maravilhosa mesmo. Fizemos um projeto lá e tem alguns outros que a gente está fazendo estudos de área. Porque realmente aquela área é maravilhosa, né? E tem uma demanda muito grande. Hoje em dia... Está em franca expansão, né? O terceiro refúgio, né? Quem tem... Já está a casa de praia ou de lagoa, né? A casa própria, e aí o terceiro é na serra, que são momentos também espetaculares para quem gosta disso aí. Olha, nós estamos chegando ao fim aqui do nosso podcast. Primeiro eu quero agradecer demais a vocês. Eu queria que vocês dessem aí as considerações finais. Primeiro, Alexandre, pela ordem, eu estou dando sempre Alexandre aqui, é a ordem alfabética, viu? Você quer pela idade. Não, ordem alfabética. Vamos lá, Alexandre. Obrigado pelo convite aí, é muito bom ter esse tipo de papo aqui, é muito bacana, né? Porque você é uma coisa que veio da pandemia também, né? É uma coisa boa da pandemia, porque antes você tem entrevista, e você está na mesa conversar como se estivesse na sala de alguém, né? Esse modelo é muito bacana. E parabéns pela iniciativa aí, né? O mercado precisa de ter isso aí, ter uma conversa, e também é uma coisa interessante que você foge muito da linguagem que tem técnica, né? É uma conversa de bar. Né? Muito bom isso. Para todo mundo entender, né? Sem muita coisa complicada, né? Parabéns pela iniciativa aí, muito obrigado pelo convite. Obrigado a você, Luciano. Dando continuidade, parabenizando também, Cacá. Muito bom estar aqui, fico muito feliz pelo convite. E arquitetura e urbanismo é uma coisa que é uma coisa que todo mundo convive e vive todos os dias, né? E para a gente é uma grande satisfação fazer parte do dia a dia de tanta gente, né? Desses produtos que a gente tem feito ao longo desses alguns anos que a gente está atuando no mercado né? Quase 30. Isso, e é um grande desafio essa mudança de perfil, essa mudança. A gente vai mudando também, né? E a gente vai acompanhando a mudança que as gerações estão tendo, e para a gente é um grande desafio. A gente está sempre estudando, procurando soluções novas, coisas novas, sempre estudando para ofertar uma coisa atualizada. Sem dúvida, é um grande desafio para nós, né, que somos aí da nova geração. Hoje tem uma turma nova chegando. Isso aqui para eles é uma pegada... cara, isso aqui é mesmo nada, né? Tá na veia, no sangue. Mas então, chegamos ao fim desse podcast. Eu quero demais agradecer a Alexandre e a você, Luciano, também. Foi muito bacana. Nós tivemos um bate-papo aqui sobre o mercado imobiliário e principalmente o plano diretor, os impactos do plano diretor nos imóveis de alto padrão e nos imóveis também do mercado turístico, que é tão importante para a nossa cidade. Recebemos aqui Luciano Barros e Alexandre Abreu e foi muito agradável esse bate-papo. Então, espero que você aí, que é a nossa audiência, tenha pegado algum insight, esteja mais informado sobre o que é que vem por aí de novos projetos. Muito obrigado e até o próximo.